Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre a diferença, uma das diferenças, mas talvez a principal, entre o crente e o discípulo. Essa diferença é a obediência. Há uma grande diferença entre ser crente, aquele que crê, e discípulo, aquele que obedece. Segue, a palavra discípulo quer dizer aquele que segue obedecendo. Os pais, quando educam, eles não estão apenas dando instrução, informação para a criança. Eles estão condicionando a criança a obedecer. Muitos pais não são conscientes disso, não ensinam a criança a obedecer, e a gente vê aos montes por aí pais passando vergonha. O filho vai na rua, meu filho vem cá, meu filho vem cá, filho vem cá, meu Deus me livre, meu filho, cuidado da rua, vem cá. O filho nem dá bola, o filho continua, se tiver que ir para a rua ele vai. O filho já aprendeu a não obedecer. E o pai aprendeu a correr atrás do filho e ficar cercando o filho, para não ir para a rua, para não cair na escada, para não sei o que lá, fica fazendo papel de bobo. Não é assim que se educa. Não é assim que se educa. Desde cedo a gente ensina a criança a obedecer. Se ela não obedecer, a gente repreende, disciplina. E a minha experiência é que a gente não precisa disciplinar mais de 3 vezes. A criança aprende. Da 4ª vez a gente diz alguma coisa, a criança obedece. Ela não precisa de ver a gente em gritaria, desespero e correndo atrás dela para cercar, para impedir. Ela acha bonitinho essa brincadeira de pique-esconde com os pais. Ela sai fazendo o que ela quer e o pai sai correndo, o pai, a mãe, a babá, quem for, a avó, sai correndo atrás para cercar a criança. Isso é papel de bobo. Pais que não ensinaram a criança, não educaram. Eles se limitaram a fazer o que a escola faz, dar instrução, mas eles não condicionaram a criança a obedecer. E é o mais importante que se tem que fazer. Educação é um processo de ensinar e acompanhar para que a criança pratique. A gente vai verificar a criança praticando. Se ela não estiver praticando, a gente corrige, orienta com amor e eventualmente com a disciplina, mas ela vai aprender logo. Ela percebe o amor que existe na disciplina. Ela vai aprender a obedecer. Isto é educação. O resto é apenas instrução. E é o que os pais fazem. Largam a criança na frente da televisão, depois mandam para a escola, deixam com a babá, e isso quando tem babá, né? E então deixa a criança fazer o que ela quer. Quando a gente quer, a gente vai lá buscar e puxa a criança. Ao invés de mandar a criança vir, o pai vai lá, a mãe vai lá e puxa a criança. Enquanto é mais forte, vai conseguir. Quando a criança ficar adolescente, não vai dar mais, não vai conseguir puxar o adolescente. Isto não é educação. Deus quer que a gente aprenda a educar os filhos. Eu tive 5 filhos, o mérito não foi meu, foi mais da mulher, mas eu dei apoio e ajudei. Todos os 5 ficaram muito obedientes, qualquer um deles. Eu chamava, eles vinham. E até hoje, depois de velhos, eu chamo, eles atendem prontamente, porque eles aprenderam. E isso não foi ruim para eles, foi muito bom. Eles se condicionaram para a vida aprendendo, sendo educados e não só informados, instruídos. Bem, quando a pessoa conhece o Evangelho, nós temos que mostrar que Jesus é Senhor. Senhor significa o seguinte, não é soberano. Senhor é aquele que manda e o servo obedece. A nossa decisão tem que ser de sermos servos e não só crentes. Quando se evangeliza nas igrejas, se apela para a pessoa acreditar. Acredite, creia em Jesus, levante a mão e creia. Creia que Jesus é Salvador, único e suficiente Salvador. É mais ou menos assim que fazem.
Até o diabo crê que Jesus é o único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz que ele crê, ele acredita assim, e até treme, estremece. Ele só não obedece. Mas a decisão de uma pessoa pelo Senhor Jesus tem que incluir imediatamente, a partir dali, obedecer. E a gente vai ensinar a obedecer. Quem evangelizou vai testar logo no início, se a pessoa quer obedecer. Amanhã você vem aqui, você falou certo, você ia em tal lugar, mas agora se você quer seguir Jesus, você não vai, você vem para cá, vai obedecer. É assim que você quer? Bom, então tá bem. E ela vem. A gente tem que ensinar a obedecer. Jesus é Senhor, para a gente obedecer. Ele não é um político, um amigo, um chefe, só para a gente olhar e respeitar de longe. Ele é Senhor, para a gente obedecer. Essa é a grande diferença entre um crente que enche igreja, é um religioso, vai quando ele quer, falta quando quer, não dá satisfação, ele é um religioso. Quando uma pessoa é um empregado, engajado, ele é contratado, recebe uma ordem do chefe, dentro das leis trabalhistas, dentro do contrato de trabalho, ele tem que obedecer. Ele recebe para fazer um determinado trabalho. Essa obediência não é ilimitada, é só dentro das regras, dentro das leis, dentro do contrato de trabalho e dentro do horário de trabalho. Aí o empregado tem que obedecer o patrão. O servo, o escravo, obedece o Senhor a qualquer hora, em todo e qualquer momento, em qualquer circunstância. A diferença é muito grande. O servo obedece o Senhor sempre. Diz o ditado que o direito do servo é não ter direito. Nas leis trabalhistas nós temos direitos. Em qualquer contrato de trabalho nós temos direitos. O empregado tem direitos, mas o servo não tem direitos. Hoje em dia não existe esse relacionamento de trabalho, a não ser por interesse. Por dinheiro, há pessoas que se escravizam e vendem até a mãe por dinheiro. Há pessoas que são assim, mas é por interesse, não é por obrigação. Nós temos que ensinar que o relacionamento com Deus não é assim. O relacionamento com Jesus como Senhor é de total obediência. E Deus vai nos provar essa obediência de vez em quando. Se formos obedientes, estaremos agradando a Deus no direito da bênção dele, a paz no coração. Se formos rebeldes e desobedientes, vamos ter castigo de Deus. E Deus castiga os seus filhos. Porque se ele não castigasse, ele não seria pai. Ele castiga porque ele é pai. Em Hebreus, no capítulo 12, nós encontramos isto. Deus castiga os filhos porque são filhos, para o bem dos filhos. Deus nos castiga. Há maneiras muitas de Deus nos castigar. Ele faz você perder o ônibus, ele faz você ficar enfermo, ele faz você ser demitido do trabalho, você estava idolatrando o trabalho, aí é demitido do trabalho. Deus está nisso tudo, disciplinando você para depender dele, de Deus, e não idolatrar o trabalho, ou a família, ou alguma coisa que você tenha, a situação financeira, por exemplo. Você vai ter que ser submisso a Deus, obedecer a ele, depender dele. Isso é ser servo. Eu quero mencionar o que é de conhecimento de praticamente todos os cristãos, aquela experiência que a Bíblia cita com o Saul. Ele foi colocado como rei e inicialmente titubeou, vacilou, ficou tímido, mas logo ele arrancou. E quando ele começou a sentir o gosto do mando, ele começou a dar ordens e se sentir o tal, fez monumento para ele, começou a regimentar quem ele queria, ele começou a se sentir assim muito soberano, mandando. Deus resolveu prová-lo, e no capítulo 15 de 1 Samuel,
o profeta Samuel recebeu uma palavra de Deus. O Senhor disse: meu servo, vá lá e fale com o Saul, que eu coloquei como rei, que ele vá e cumpra a minha vontade de destruir os amalequitas. São um povo mau, embora descendente de Abraão, interessante. Um povo mau que prejudicou os israelitas e eles precisam então ser destruídos. Que ele vá lá, destrua os amalequitas, não poupe ninguém, nem animal, nada que tenha fôlego de vida, que ele destrua tudo. O Saul gostou da ideia. Se é uma guerra, ele gostava de fazer, já estava gostando bastante de fazer guerras. Interessante, ele morreu em guerra por causa da desobediência. Mas naquela guerra era de Deus, a ordem era de Deus. Ele disse: eu já gosto de fazer guerra, é para já. E arregimentou os soldados e foi lá, atacou os amalequitas. Como a batalha era de Deus, o Senhor abençoou e a vitória foi fácil. E ele então começou com o povo a poupar animais, despojos e tomar para si. Era uma riqueza muito grande. Os amalequitas eram um povo nômade e que vivia de saques nas redondezas. E eles saqueavam tudo e acumulavam muita riqueza. O despojo foi grande, mas Saul e o povo de Israel poupou muita gente e os animais e vieram embora. O Samuel, da parte de Deus, foi enviado para perguntar: ô Saul, você foi mandado com uma ordem de Deus, por que você não cumpriu? Não, eu cumpri direitinho. Ué, e esse barulho de ovelhas e gado que eu estou ouvindo aqui? Ah, não, isso aí é o seguinte, é que o povo poupou algumas cabeças de gado para sacrificar a Deus. Ah, é? Então deixa eu te dizer o que o Senhor falou. Deus mandou dizer o seguinte: não adianta você andar em desobediência e rebeldia depois querer comprar Deus com sacrifício. Deus não se agrada de sacrifício mais do que da obediência. O que Deus quer é obediência. Não, mas eu obedeci. Não, você obedeceu pela metade. Obedecer pela metade não é obedecer. Por isso, Deus já te rejeitou. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, cabeça dura, é como a idolatria. Portanto, o crente cabeça dura está no mesmo patamar do idólatra. E o crente rebelde, que não aceita liderança, que não obedece a ninguém, está no mesmo nível do feiticeiro. Aprenda isso. 1 Samuel 15, 22 e 23. Essa é a palavra que Deus deu ao Saul. O Saul abaixou a cabeça, porque o profeta Samuel tinha dito: por causa disso, Deus já te rejeitou. Não, então, Deus tem misericórdia de mim. Samuel, vem cá, ora por mim, me acompanha. Eu quero a sua companhia diante do povo. Ele já estava desesperado por causa da reputação dele, que ele pensava que ia perder imediatamente. Não perdeu imediatamente. Deus teve um pouco de paciência com ele até formar o Davi. Deus estava preparando o Davi na escola da obediência. Deus não tem pressa, ele tem momentos certos para fazer tudo. Davi estava sendo preparado na escola da obediência e o Saul da conveniência. Hoje as igrejas estão com muito mais facilidade ensinando os crentes a agirem pela conveniência. Meus irmãos, olha, nós vamos ter um culto especial, vai ter um cantor famoso, um pregador importante, estrangeiro, ele é profeta de Deus, então ninguém falte, porque vai ser um culto abençoado. Então a pessoa vem, não é por causa de Deus, não é por obediência à convocação, ela vem por conveniência, para assistir o grande cantor, ouvir o grande pregador internacional. Conveniência. As igrejas estão formando crentes de conveniência. O Senhor mandou fazer discípulos de obediência. Isso é o que temos que ensinar desde o início. Quando a pessoa se converte ou quando quer ser discipulada,
tem que ensinar a obedecer. Aprenda isso para aplicar na sua vida, para depois poder aplicar nos outros também.